E Daleô, estamos de volta aqui ao seu lado B, diretamente aqui da Banda B, essa magistral casa do Rádio Paranaense. Tamo ao vivão aqui até as 21 horas de mais uma terça-feira insubordinada e gloriosa, onde o problema podia ser só entre nós, né? Podia ser só aqui, só com eu e com o Marcão aqui no estúdio já tava complicado pra quem chegou atrasado. Mas olha só, em momento contínuo, estou aqui com o Mr. Sandro Moser. Ele é o nosso ilustríssimo, o cidadão de União da Vitória, mas é o mais curitibano dos caras que nasceram do lado de cada trilho do trem. Fala comigo, Galo. Salve, Vitor. Salve, moçada. Prazerzaço estar aqui na Banda B outra vez. Oh, coisa boa. E olha só, o Sandro, pra quem não conhece aqui, ó, ele é jornalista, é escritor, autor de 5 livros, dentre os quais é o livro do Sicupira, cara, Vida e Gols de um Craque chamado Barcímio. Cara, a gente falou tanto desse livro a última vez, você veio aqui, hein, bicho? Foi lindo, porque essa mesa aqui é a mesa do Barci, né, cara, que eu tô honrosamente aqui sentado nela e... Então é uma emoção renovada, como diria o rei Roberto Carlos, estar aqui vivendo esse momento lindo. Ah, olha só, e desde 2024, o Sandro é o editor-chefe do Fringe, cara, um portal nacional de arte e cultura brasileira ligado ao Festival de Curitiba e apoiado pela Petrobras. E é por isso que ele está aqui mais uma vez, né, velho? É isso aí, cara. Acessem lá fringe.com.br, acessem a nossa newsletter, nossas redes sociais no Instagram, FringeBR. E a gente tá fazendo a cobertura especial da oficina de música essa semana. Hoje, né, tá começando, é o dia da abertura. Agora, nesse exato momento, o pessoal tá lá na Capela Santa Maria. A partir de amanhã, então, tem atividades, atrações, shows, concertos para todos os gostos pela cidade inteira. Amanhã, inclusive, na hora do almoço, tem um pianista fantástico que vai estar tocando piano de cauda na Boca Maldita. Olha aí, que é bicho. o momento inaugural dessa grande festa, né, cara? É um evento que abre o calendário musical brasileiro. Curitiba, tradicionalmente, já desde os anos 80, 83, recebe uma miríade de artistas da música popular, da música erudita. Então tem show nos barzinhos toda noite, tem show em teatro toda noite, tem concerto de música clássica, tem show popular, tem showzão no Teatro Guaíra. Então a gente está fazendo uma cobertura especial. Se você acessar agora o fringe.com.br, você vai ver as 8 atrações imperdíveis da primeira semana da Oficina de Música de Curitiba. E eu, se fosse você, não perderia. Olha só, eu já tô com ele aberto aqui, ó, cara. The Nine Lives of Barbara Dane. Olha aí, ó, um documentário especial sobre a trajetória musical da ativista e cantora Barbara Dane. Muito respeitada aí na cena do folk, do blues, do jazz e tudo mais, né, Sandrão? Ela é sensacional, né? Ela tá com 90 anos, ainda tá viva. E esse documentário mostra a última turnê dela. Ela é amada desde o Louis Armstrong. Então, com 90 anos, ela foi contemporânea de várias gerações de músicos. Imagine, né? Bob Dylan, todo mundo respeita, paga pau pra ela. E vai ter uma sessão desse filme fantástico no Cine Passeio. Cine Passeio, dia 23, às 5h10 da tarde, exibição gratuita lá no Cine Passeio. Fantástico isso aqui. E olha só, fora isso, cara, ainda tem Trio Quintina, 25 anos. Isso aí é os pratas da casa, né? De Curitiba, lendário trio de música brasileira. E animaram muitas noites. Grandes mestres. Imagino que todo mundo aqui já deu uma rebolada ao som do Trio Quintina, os irmãos Schwartz, o Fabiano Tizil, né? Pegamos uns cabelo branco ali, né? Vendo eles ali no meio da fumaça ali do Empório São Francisco. Então, estão aproveitando que o Gabriel tá morando no Canadá e tá aqui, então vamos fazer esse showzão, vai ser lindo. Coisa boa. E também tem, ó, Coral da Sanepar e Diogo Nogueira. Tem Casa Ramil, cara, que é um... Pô, cara, é um coletivo da família Ramil, né? Um projeto do Cleiton, muito o Cledir, louco, né? E tal, do Vitor, o Ian. Porra, cara, é sensacional. É a família inteira fazendo tudo, cara. Tocando, fazendo toda a parte técnica, né, cara? Um baita no espetáculo. Família talentosa de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Demais, cara. O Vitor Ramil também já ganhou com Deriva Civilização, ganhou o Grammy Latino, cara. Vitor Ramil é um gênio. Ele acabou de musicar os poemas do Paulo Leminski num disco que foi um dos discos mais impressionantes do ano passado. E então vai ser uma oportunidade única de ver os caras juntos aí. Eles já fizeram alguns shows, mas aqui nunca, em Curitiba. Boa. Também tem a Orquestra Base de Corda convidando o Gabriel Satter. Cara, isso aí vai ser demais, né? Que a gente tava falando com o Higashira aqui essa semana passada, ele falou, cara, sinceramente, não perca esse show. Dia 25, hein, galera? 8 da noite, no Teatro Guaíra. Isso vai sair faísca. O Higashira, o Gabriel Satter, né? Que é herdeiro da dinastia da Viola Satter. E o nosso Julião Boêmio também. Maravilha. Vai ter também, ó, Renato Borghetti, Fábrica de Gaiteiros. Vai ter concerto de música antiga. Olha aí, ó, Bar na parada, tá tirando? Olha aí, ó. Bar é o rio, é o mar, o oceano, pra onde
converge toda a música, né? Tudo nasceu lá e tudo volta pro bar, né? Música é Johann Sebastian Bach e o resto, né? E o resto, pode crer. Mais 10. E olha só, se a gente tivesse um Johann Sebastian Bach da música brasileira, seria esse cara aqui, ó. Valtel Branco, o maestro oculto. Cara, vai ter um show sobre o Valtel Branco. Uma homenagem ao maestro Valtel, com apresentação de grandes músicos e um bate-papo sobre a sua obra com o jornalista Felipe Aníbal, autor da biografia do maestro, e também com o Theo Soutomaior. Ambos estão aqui hoje no lado B da banda B. Salve, Felipe. Salve, Theo. Salve, salve, Vitor. É uma satisfação inenarrável estar debutando aqui no microfone amarelinho da banda B. Coisa boa, né? Dali, Vitor. Dali, Guarriro. Dali, galera. Valeu. Salve, mano, Theo. Olha só, galera, o Felipe, ele é formado em jornalismo na Unesp, também atua no Paraná há 15 anos. Atualmente, ele atua como freelancer e publicou em veículos como Folha, Valor, Intercept, Meteoro Brasil, Plural e principalmente revista Piauí, pela qual já escreveu mais de 60 histórias. Ele é o autor do livro Valtel Branco, o Maestro Oculto, que dá ensejo aí a esse show, né, cara? Que coisa boa. E o Theo, galera, já vou aproveitar, ele é jornalista e editor. Ele edita livros na Banquinho, também suja as mãos de tinta ali no Estúdio Invertido, mas foi ele quem editou tanto o livro do Cico Pira, aqui do nosso ilustríssimo Sandro Moser, quanto a biografia do Valtel aqui do Felipe Aníbal, cara. O Theo é nosso chefe, não só nessa editorial, como em muitas outras frentes. É o comandante, é o comandante. Jamais. Sou apenas um soldado. Tamo junto, meu nobre. Olha só, fiquei sabendo desse show, então segunda-feira vai ter esse show. A gente vai querer saber sobre o show e também sobre o livro, né, cara? Esse livro é demais. Quem que fala aí do show? Fala do show. Fala do show, então, manda ver. Opa, Ficha então, completa. galera, o show tem direção artística do João Higashira, que é o diretor da Orquestra Base de Cordas. Me ajuda aqui, Felipe. Quem é um vai dos coordenadores da oficina, né? musicais. E olha só, quem vai estar? Eu tenho aqui a boa, lista, olha só. Quem vai estar tocando, galera? Olha só. Se cair um cometa no paiol aí no dia 27, acho que acabou grande parte do futuro da música paranaense, hein, cara? Olha só. João Higashira. No violão também Francisco Okabe, cara. O Francisco tocou no Encantada Jazz, hein, aquele dia, também fez junto com a gente. Forte abraço ao Francisco. A Dai Batiste também no violão, a Lana Aguiar na percussão, grande, levando a dinastia Aguiar pra frente, aí um salve ao Adilcinho e também a Cauana. O Luiz Rolim também na percussão, Sérgio Albá, grande maestro, André Ribas, cara, o gaiteiro dos nossos melhores momentos, né, cara? O maior de todos. E também Quito Pereira, tocando uma tabla indiana, tudo isso pra esse espetáculo, O Maestro Oculto do Valtel Branco, dia 27 de janeiro, isso na segunda que vem. É isso? Terça que vem? Segunda-feira. Segunda-feira. E o bacana de destacar nesse elenco, nesse grande elenco que foi escalado para essa grande apresentação, é que boa parte desses músicos eram amigos pessoais do Valtel, conviveram com ele, tocaram com ele em outras ocasiões ou inclusive fizeram músicas em homenagem ao Valtel. Então é um evento bastante afetivo também. Porra, coisa boa. Estudiosos, né, cara, da carreira do Valtel ali. O Okabe é um deles, né, cara? Grande estudioso da obra do Valtel. E, cara, o Valtel, ele ainda é envolto em mistério, né, cara? Acho que o nome O Maestro Oculto, ele ainda é pertinente, cara. Apesar de tantas homenagens que a gente vem tecendo a ele, graças também à publicação do livro e tudo mais, né, cara? O Valtel, ele é um grande maestro brasileiro, Parnanguara, da cidade mãe aqui do Paraná. E, cara, ele simplesmente tocou com todo mundo, desde o João Gilberto, antes do negócio virar, com a bossa nova, até aqui os anos 80, até todas as trilhas de novela. Conte um pouco aí da história do Valtel pra gente aí, Telzinho. Então, o Valtel é uma figura essencial para a música brasileira, para a música paranaense, curitibana e mundial, né? Ele esteve no epicentro da bossa nova, como você falou. O Felipe foi muito feliz nessa missão de escrever a história do Valtel, porque, assim, todo mundo que conviveu com o Valtel, ele era um cara muito, assim, muito simples, né? Um cara muito carinhoso, reservado. Ele não se vendia, não era um cara que se vendia, né? Então você conhecia ele trocava uma ideia com você não tinha ideia do que ele fez, do tamanho da grandiosidade, dele, né? Da obra dele. E o Felipe fez um trabalho que foi importantíssimo, que é essa coisa de você traçar a linha do tempo do Valtel, né? Ano por ano, por onde ele passou, onde ele trabalhou. Nossa, demais. Porque eu tive a oportunidade de entrevistar o Valtel algumas vezes, ainda moleque lá, eu não tinha nem maturidade pra isso, né? Com 20 anos de idade, 19. E o Valtel sempre assim, cara, não importa se você era um moleque de 18, 19 anos, ele levava pra casa, não, vamos lá em casa, tal, tocava, levei ele pro estúdio pra tocar na rádio, não sei o quê. Ele topava tudo, cara, ele topava tudo e sempre aberto pra contar a história dele, só que é isso, ele não tinha um documento, um disco dele, ele não tinha nada. Não, eu fui pra lá, daí eu fui pro Uruguai, daí eu fui pra Cuba, não sei o quê, daí já lembrava de outra história.
Então, ele é meio que o Forrest Gump, assim, da música, porque ele tava em todos os movimentos. E tava com tudo, com todo mundo. Com todo mundo, e você até fala assim, puta, será mesmo? Pô, galera, pra você ter uma ideia, todos os nomes da música brasileira, inclusive o Henry Mancini, por exemplo, na composição lá da Pantera Cor-de-Rosa. Essa história é famosíssima aí da harmonização que ele fez lá pro Henry Mancini, é um papo assim, né? Mas essa história, ela foi mal contada durante muito tempo e acho que a versão definitiva veio com o livro e a pesquisa do Felipe Aníbal. Eu acho que ele poderia contar pra nós. Então, boa, conte pra nós. Como é que é a relação do Valtel Branco e a Pantera Cor-de-Rosa? Pois é, inclusive muita gente que ouve falar do Valtel Branco pela primeira vez ouve justamente por conta dessa história da Pantera Cor-de-Rosa, né? Uhum. Foi um dos pontos que me atraiu, inclusive, né? Que me impulsionaram a me debruçar sobre a história do Valtel, a contar de uma forma mais esmiuçada a trajetória do Valtel. No entanto, quando eu fui reconstituir essa linha do tempo para contar essa história a fundo, e no livro tem um capítulo dedicado exclusivamente a essa história do Valtel, a gente chega à conclusão de que é muito pouco provável que o Valtel seja o autor dos originais da Pantera Cor-de-Rosa, do filme, com o Henry Mancini. O que acontece? A Pantera Cor-de-Rosa é um filme de 1962, lançado aqui no Brasil em 63. Uhum. Nesse período, o Valtel estava aqui no Brasil e trabalhando muito já. Tem muitos registros fonográficos dele trabalhando. Inclusive, foi o ano que nasceu a primeira filha do Valtel. Então, é muito pouco provável que ele tivesse nos Estados Unidos nessa época. Fazendo esse trabalho. O que rolou, então? Em 66, teve o Festival Internacional da Canção, promovido pela Rede Globo, no Rio de Janeiro. O Valtel já era um maestro da Rede Globo e trabalhou com muita profundidade, com muito afinco no Festival Internacional da Canção. E uma das figuras convidadas para o Festival Internacional da Canção foi justamente o Henry Mancini. O Valtel conhece o Henry Mancini nesse rolê e em seguida ele grava um disco em homenagem ao Henry Mancini chamado Mancini Também é Samba, em que o Valtel faz releituras de várias obras do Mancini, inclusive a Pantera Cor-de-Rosa. E na capa desse disco, inclusive, tem uma animação, uma ilustraçãozinha da Pantera Cor-de-Rosa ali. E eu acredito que isso, ao longo do tempo, deve ter induzido muita gente ao erro. Falar, putz, o Valtel fez a Pantera Cor-de-Rosa. E com o tempo, isso colou no Valtel como um carimbo, de uma forma que foi impossível para ele mesmo desmentir a história e acabou confundindo a história, se tornando uma lenda urbana que acabou sendo propagada. Você viu? Se não tem um trabalho diligente, Balandro, não tem alguém indo atrás mesmo da história, sabendo na data ali, é difícil. E essa foi uma dor no coração pra mim, viu, Vitor? Que pra mim era muito melhor que fosse verdade essa história, né? Mas se não era verdade, é uma história bem contada, né? Então E esse filme é sensacional, né? Eu tenho uma história com esse fato, que é o seguinte, Sandro. Quando eu entrevistei o Valtel lá em 2003, sei lá, 2004, foi antes de sair o filme, que tem aquele filme do Alessandro Gamo, né? Que é o Descobrindo o Valtel, né? Descobrindo o Valtel Branco, Então, o Valtel contou assim, né? Desse jeito dele, né? A história dele, ele não falou nada, cara. Pantera Cor-de-Rosa tinha o disco, né? Falou do disco e ponto, do disco dele, né? Mancini Também é Samba. E daí saiu o filme. Que é um puta disco, aliás. E no filme é tipo a informação principal quase do filme, né? A história da Pantera Cor-de-Rosa e tal. E daí cara, ele não falou nada pra mim. Falei, puta, que barrigada, né? Puta, que... Né? Fiquei, que merda de jornalista, incompetência. Né? A minha redenção veio com o Felipe, que viu que não existia isso, né? E pra te ajudar, o Valtel não gostava de falar sobre o episódio da Pantera Cor-de-Rosa, ele se ressentia, né? Falava, todo mundo só fala da Pantera, eu fiz outras coisas muito mais importantes e mais elaboradas e ninguém fala nada. E nesse mini documentário Mancini Também é Samba, o Valtel ele fala sobre a Pantera, mas ele fala lendo. Então ele tá lendo o roteiro que foi escrito por uma outra pessoa. Ah, então pode crer. Tem esse pequeno detalhe também. Pode crer, mas uma coisa que é muito interessante em relação ao Valtel é assim, né, cara? Primeiro que não tinha esses registros organizados, você teve que ir lá e garimpar tudo isso. Era uma bagunça. 8 anos de pesquisa, galera, pra ele escrever esse livro aqui sobre o Valtel. E nem na Rede Globo, cara, eles tinham muita coisa, assim, a passar do Valtel, assim, os registros dessas obras e tudo mais. Porque o Valtel, ele fez, tipo, trilhas sonoras homéricas, né, da TV brasileira aí, coisas que ficou no coração, né? Ficou na cabeça do povo. Os registros de telenovelas são mais ou menos bem organizados, porque tem o Memória Globo, mas tem muita coisa que não era acreditada na época, né? O que é acreditado a gente tem mais ou menos organizado, mas tinha muita coisa que não era acreditada. E tem casos, por exemplo, de que o Valtel acabou fazendo arranjos e foi acreditado a outras pessoas. Tem uma história muito... Posso contar rapidinho? Claro, manda ver. Tem uma história muito boa, por exemplo, envolvendo o João Gilberto. O João Gilberto volta ao Brasil na década de 80 e gravou um especial pra Globo em 82, chamado... João Gilberto, o nome completo do João Gilberto, que eu não me recordo agora. E os arranjos seriam feitos pelo maestro alemão Klaus Ogerman. Ocorre que o Klaus não enviou os arranjos
às vésperas do programa, o Valtel fez os arranjos de um dia pro outro, o programa foi gravado, e nos créditos do programa aparecem créditos pra quem? Klaus Ogerman. Ah, então, só. Não chega ali, não chega no tel. Tem esse problema de algumas coisas que não foram creditadas e coisas importantes também. Tá vendo, cara? Pô, você vê, não é só se tornar influência, que quem sabe seja o que a gente mais quer enquanto artista, né? Se tornar uma influência para outras pessoas, ou influenciar de alguma forma o grande caldeirão, o tempero aí da música brasileira. Ainda mais da música brasileira, né? O nosso verdadeiro futebol. Mas esquisito, cara, muito esquisito essa falta de referência nossa. Ainda bem que existe um trabalho desse pra meio que reviver a história do maestro, né? Esse livro é fundamental, né? É um capo-lavoura, assim, é um trabalho de fôlego, né? Eu vi o Felipe trabalhando nisso durante anos, a gente foi colega, trabalhou junto, então eu vi, ele conviveu com o Valtel num tempo muito difícil do Valtel, com muito carinho, assim, com com muito jeito e zelo e cuidado com o Valtel, com a figura dele. Então, até essas pequenas descobertas, assim, essas que frustraram algumas expectativas, elas são todas trabalhadas de uma maneira muito respeitosa e cuidadosa. Então, esse livro aí, você consegue comprar imagino que no site da Banquinha. Como é que dá pra comprar o livro, então? Tem o site www.valtel.com.br. Valtel com W. Boa. Valtel com W, né? O nome já é uma história, já dá uma história. Valtel é um erro, né? Como é que é? Rapidinho aí, Felipe. Mas eu li hoje essa história, hein? Eu li hoje no livro essa história. Antes disso, eu queria lembrar uma história com o Sandro envolvendo o Valtel também, porque o Sandro era o maior repórter de cultura do Caderno G do extinto jornal Gazeta do Povo, falecida Gazeta do Povo. E na ocasião que a gente dividia a mesma redação, o Sandro fez uma matéria belíssima, que basicamente ele reunia o Valtel e o Dom Salvador, que foi um pianista maiúsculo que hoje mora nos Estados Unidos. Sim, sim. E o Sandro fez uma matéria, entrevistou o Dom Salvador lá nos Estados Unidos e o Valtel aqui, e fez uma prova como se estivessem conversando. Cara, foi uma matéria de uma sensibilidade sensacional. Demais. E o vídeo, principalmente o Sandro produziu um vídeo como conteúdo extra, e o vídeo ficou muito de uma sensibilidade ímpar, que só um cara que conhece do riscado seria capaz de fazer. Eu nunca mais vi esse vídeo, mas é legal o contraste, né? O Dom Salvador estava em Nova York há anos e de terno, né? Lindo, né? Um senhor já... E o Valtel num momento dá pra dizer que de dificuldade, já morando num hotel humilde aqui no centro, e já no outono da vida do maestro. Então foi um tempo legal, nunca mais vi esse vídeo. Essa história a gente conversou aqui, né? A gente contou essa história aqui. Sim, eu lembrei dessa história esses dias. Hoje a gente vai ouvir Valtel, hoje a gente vai ouvir Dom Salvador, até porque, né, não mata ninguém, né? Só melhora. Mas a verdade é a seguinte, meus nobres, em dia em que bilionário faz gesto supremacista e mané acha que tá tudo bem, o lado B só fala a verdade. Essa homenagem então do Valtel vai ser segunda-feira, lá no Teatro do Paiol, é isso mesmo? Dia 27 às 19 horas, show gratuito pra você poder ver todos esses mestres aqui, cara, juntos, é fantástico. Como é que foi definido o repertório desse show, Theo, Felipe? A gente deixou os artistas criarem, a gente deixou bem livre pros próprios músicos escolheram, né? Acho que vão ser exclusivamente canções do Valtel pra violão, né? Canções instrumentais. Se não me engano, vão entrar uma ou duas músicas que são em homenagem ao Valtel. Ah, boa, tem tudo isso aí, então. Que legal. Eu troquei uma ideia com o Egashira hoje, ele falou assim que, né, ele teve uma relação muito próxima com o Valtel. Sim. E o Sérgio Abate também, né? Sim. O Sérgio também vai estar nessa apresentação. O Sérgio é diretor da orquestra Abate Sopra. Eles gravaram um disco, né? Só com o repertório de Valtel. Então cada um tem arranjos, enfim, tem ideias, e vai ter essa confluência, juntando aí, né, com esse time de peso aí, com o Luizinho, André Ribas. Então vai ser uma hecatombe. Sensacional. Segunda-feira ainda, que é o melhor dia pra show, né? Melhor dia pra não voltar pra casa direto é segunda-feira, não tem outra. E pra quem tá afim de colar lá, tem a limitação do Teatro Paiol. Os ingressos vão estar disponíveis 1 hora antes, às 18 horas, então, galera. Quem quiser, chega cedo e pá. Pode crer, esse é um desdobramento, né, do livro e tudo mais. Aí tava falando aqui no último bloco sobre o livro Valtel Branco, Maestro Oculto, do Felipe Aníbal, essa pesquisa insana que você teve que fazer. E Felipe, em relação às músicas ali, cara, você deve ter encontrado muita coisa escrita, né, no musiquês, né, escrita ali em partitura e tudo mais. Você manja disso também, ou você teve que, de uma hora, mostrar pra ele, mostrar pra alguém, dar um jeito de traduzir? Cara, eu não manjo, né, eu sou aficionado por música e... sou um violeiro embrulhão, sei fazer meia dúzia de acordes ali, mas eu não sei ler partitura fluentemente, assim.
mas eu recorri a boas fontes para me ajudar a desbravar esse território todo que era muito novo, né? Esse tipo de notação na pauta. E foi um desafio também. Foi um desafio porque o escritor, o biógrafo, ele não escreve só sobre o biografado, né? Ele escreve sobre os locais, sobre as épocas em que o biografado conviveu e principalmente entra nessas áreas específicas de atuação. Então, no caso do Valtel, evidentemente que a música é o exemplo mais claro de especialização que tive que correr atrás. Cara, foi enrosco por ele. Cara, mas demais, bicho. Imagina assim, você tem que dar um jeito de colocar a pessoa na história, no cenário, né, cara? E aí você entrou, imagino que nessa viagem entrou nas maiores salas da história da música brasileira, nas maiores reuniões da história da música, né, cara? Eu costumo dizer que é possível contar a história da música brasileira da segunda metade do século XX pra cá por intermédio da história do Valtel. Porque o Valtel transitou por todos esses movimentos que a gente tava falando, né? Teve o centro da Bossa Nova, ele foi um dos músicos expoentes ali do Beco das Garrafas, que foi o berço da modernização da música brasileira. Teve uma atuação como arranjador de música brega, do soul, um dos grandes expoentes que trouxe o jazz fusion pro Brasil, né? Imagine, cara. Até na música sertaneja. Então o cara teve em todas, né? Ele jogou nas 11 e jogou muito bem. Imagine, cara. Eu tava lendo hoje aqui no livro do Felipe sobre uma história, acho que é o prólogo, é o preâmbulo ali da parada, que é o Menescal, né, falando, que foi falar com o João Gilberto, chegou lá num lugar, numa pensão lá, falou, cara, não tinha espaço pra nada, era 6, 8 camas na mesma quarto e tudo mais, chegou lá, tinha 2 pessoas ali que estavam brigando com todo mundo, porque chegavam tarde, pegavam o violão e mandavam ver. Um era o João Gilberto e o outro era o Valtel Branco. Imagine você, hein, galera. Isso, o texto de apresentação do livro, que gentilmente foi escrito e assinado pelo Roberto Menescal, que conheceu o Valtel justamente nessa época em que o Valtel dividia um quarto de pensão com o João Gilberto e com outros 4 meros mortais que tinham que acordar cedo para trabalhar e sofriam com os acordes dos músicos de madrugada. Nessa época o Valtel, ele era contrabaixista e guitarrista de um conjunto chamado Os Milionários do Ritmo, da Boate Drink. Olha só. Que era a principal casa noturna de classe média do Rio de Janeiro, ficava no enclave entre o Leme e Copacabana. E foi onde se gestou um movimento musical chamado de sambalanço, que tinha elementos do samba, não um samba de morro, né, mas uma coisa que pendia mais pro jazz, com muita improvisação e com letras mais leves, mais pra dançar mesmo. Você vê, cara, isso acabou depois, esse sambalanço acabou evoluindo aí, num Benjor, no samba rock brasileiro, sim. Luiz Wagner, né, cara, toda essa influência, Bedeu e tudo isso, né, cara, acaba saindo de movimentos assim, né? Posteriormente, nessa Boate Drink, por exemplo, Elza Soares se apresentou, foi também uma casa que revelou muitos na época, crooners, né, que se tornaram grandes cantores. Boa. Ó, o nosso ouvinte aqui, ó, o Éder, mandou mensagem falando assim, tem alguma história dele com o Simonal? Cara, com o Simonal tem en passant, porque o Simonal, ele também se apresentou no Drink. Ah, pode que olha. Então, houve, né, essa convivência indireta. A gente costuma brincar também que se você pegar todos os nomes dos principais expoentes da música brasileira do século passado, escrever num papelzinho, ou então colocar numa bolinha de bingo, assim, girar o globo e tirar, essa pessoa vai ter convivido ou trabalhado com o Valtel. De alguma direto ou que conviveu. Direto ou indiretamente. Tá na história da música popular brasileira, moçada. Não tem jeito. O nosso maestro Valtel Branco. Bem, ó, eu vou tocar um Dom Salvador aqui pra nós, pra gente dar uma relaxada. Não chegou ainda o nosso Zé Delivery? Manda pra nós. Vai chegar. Mas mande pra gente aqui, 984070550. Perguntas aqui pro Felipe Aníbal, pro Theo Souto Maior ou pra Mr. Sandro Moser. É só falar, tô cheio dos escritores aqui, agora vamos com Dom Salvador.